pastor Jailton Franco. Olha só, no dia... Aliás, eu vou deixar para você falar sobre o treinamento de homens. E neste domingo, nós teremos aí o culto de Santa Ceia. Os novos que desceram as águas, os batizados, estarão aí ceando, glória a Deus. Você pode aplaudir, nós batizamos pessoas aqui. Essa semana passada, que maravilha. A igreja crescendo. Então, domingo de Santa Ceia de manhã e à noite. E quinta-feira, o bispo está em São Paulo, viajando, atendendo a agenda. Mas quinta-feira ele está de volta aí para abençoar a sua vida. Então, traz alguém com você no culto Desistir Jamais. E aí você vem para exaltar o nome de Jesus. Diga assim, pastor Jailton, deixa Deus te usar. Você quer gripe? Não. Mas ele vai ficar gripado. Se você tiver coragem. Graça e paz, povo de Deus. Uma boa noite a todos vocês. Irmãos, antes de nós iniciarmos a ministração da palavra, eu quero só reforçar aos varões. Cadê os varões dessa igreja? Por favor, force o seu grito para a gente não passar vergonha. Já chega, pelo amor de Deus. Cadê os varões dessa igreja? Parabéns para você. Eu não vou nem perguntar cadê as varoas, que as varoas são amostradinhas. Mas eu quero lembrar-vos de que no dia 9 de agosto, qual a data? Está aparecendo aí no telão? Dia 9 de agosto, nós teremos o segundo treinamento de homens 7001. O que é, pastor, o treinamento 7001? Você lembra de quando Jezabel estava perseguindo os profetas de Deus e Elias, pensando que ele estava sozinho, ele disse, só fiquei eu de profeta? Foi o próprio Deus que virou para ele e disse, calma, filho, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Então, esse treinamento, algumas pessoas na internet, infelizmente, nós ainda temos algumas pessoas que não entendem. Todos nós que trabalhamos de forma integral ou somos donos do nosso próprio negócio, nós precisamos sempre estar atualizando a visão empresarial, a visão administrativa, a visão de uma forma geral de gestão. E nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, também precisamos estar sendo treinados. E a palavra de Deus, ela diz, anda com sábios e sábio será. Anda com os tolos. É bíblico. A nossa mãe, a nossa avó dizia, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, se você é um homem sábio e você quer continuar edificando a sua casa, cadê os homens que foram para o treinamento ano passado? Olha, poucos homens. Nós temos aqui um representante nato do treinamento do ano passado, que é o Soldado 02, né, Soldado 02? Soldado 02 foi o marco desse treinamento. Mas, foi forte, né? Mas, você que não foi, nós já chegamos à marca de 110 inscritos para o nosso treinamento. Mas ainda tem gente aqui da igreja que ainda não se inscreveu. Pode ir na minha bio, na bio da igreja, daqui da aba da Orla, da aba do Cabula, do pastor Ítalo, dos pastores da igreja, você vai encontrar lá o link para que você possa se inscrever. Será dia 9 de agosto, às 6 horas da manhã, no 19º Batalhão de Caçadores, ali no Cabula. Amém? Amém? É de 10 a 100 anos. De 10 a 100 anos, tá bom? Como eu disse aqui na semana passada, o treinamento não é para te colocar em nenhuma situação vexatória. Não, não, não. Ao contrário. Nós fazemos uma anamnese, fazemos uma análise de quem tem problemas, algum tipo de comorbidade, que usa algum tipo de remédio contínuo, quem tem qualquer problema de coração, de pressão alta. Nós fazemos essa separação. E você também pode participar, sim. Não coloque isso como barreira, não coloque isso como empecilho, porque você está indo para ser edificado. Amém? Amém, queridos? Livro de Salmo, capítulo de número 89.
Salmos, capítulo de número 89, versículo de número 20. Faremos menção de 2 textos. Primeiro será Salmo e depois, Christian, você vai colocar para mim, por favor, João 4, 23 e 24. Diz assim: achei a Davi meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Agora você pula lá para João, capítulo 4, versículo de número 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por gentileza, Christian, agora você vai colocar em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Jó, capítulo 1, versículo 6 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Vixe, vocês foram embora? Veio quem? Entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Capítulo 2, versículo 1 e 3, de Jó ainda. Capítulo 2, versículo 1 e 3. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles apresentar-se perante o Senhor. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Agora você vai pular, por favor, Christian, para o capítulo ainda em Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Até aí. Pai, esta é a tua santa palavra. Nós enaltecemos, nós magnificamos, nós glorificamos, nós devotamos a ti a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. E neste momento, ó Deus, eu quero declarar que nos céus, acima de nós, as batalhas que estão sendo travadas agora seja vencida pelos teus anjos. Principados e potestades sejam submetidos ao poderio do nome de Jesus. E aqueles que são enviados como mensageiros dos céus estejam tendo acesso livre a este lugar. Senhor, assim como esses livros, estes recitos que acabamos de proferir, saltou ao meu espírito quando eu fui anunciado que iria ministrar essa palavra, como o Senhor falou muito forte ao meu coração. Fala com esta igreja nessa noite. Nós não desejamos sair daqui dizendo o pastor pregou muito, nós queremos sair daqui dizendo Deus falou comigo e por isso eu estou feliz. Santo de Israel, eu te peço que o Senhor agora envie miríades e miríades de anjos, coloque anjos no fundo dessa igreja, coloque anjos nesse altar, no meio deste povo, e ó Deus, e que cada palavra que o inimigo queira transformar, nós neutralizamos, nós anulamos e declaramos que a nossa mente é um ventre fértil para que a tua palavra possa frutificar para a glória do nome de Jesus. E todos que oram comigo diz: que bênção, irmãos, podemos estar fechando este mês com este tema maravilhoso que é 3 unções, esperando a hora certa, enquanto se prepara para viver a chamada. E talvez você tenha se perguntado assim, como eu, quando ouvi do Senhor a palavra que eu iria ministrar essa noite, o porquê eu fiz questão de citar esses versículos. Primeiro, nós lemos o Salmo de número
89, versículo 20, que diz: achei a Davi, o meu servo, e com santo óleo o ungi. Este é o tema central, é o tema geral do nosso ano. E Deus ministrou muito forte no meu coração sobre esse tema. Se você for buscar a raiz original do verbo achei no hebraico, ele dá a ideia de encontrar algo precioso após uma busca incessante. Nós lemos também em João, capítulo 4, a partir do versículo 23, quando o Senhor Jesus está ali diante de uma mulher samaritana que tinha dentro dela um peso muito grande de uma religião, pois os samaritanos não se davam bem com os judeus. Havia entre eles uma guerra, havia entre eles uma separação. Tanto é que quando a mulher sirofenícia, ela chega diante de Jesus, Jesus diz: não é mister, não é bom que os cães, os cachorrinhos comam dos alimentos que caem da mesa do seu Senhor. Os samaritanos e todos os povos que não serviam a Deus, que não eram direcionados pelo mesmo Espírito ao qual nós estamos sendo direcionados hoje, eram conhecidos como cães, alguém que comia o seu próprio vômito, o seu próprio lixo. E aqui, no capítulo 4 de João, o Senhor Jesus está diante de uma mulher que havia passado por 4 relacionamentos, e o quinto que ela estava também não era dela. O Senhor Jesus está conversando com aquela mulher e de repente ele vem falar sobre adoração. Ela diz: não, mas os meus pais me ensinaram que o lugar de adoração é no templo. Os meus pais me ensinaram que o lugar de adoração é num outro lugar. Os judeus nos ensinaram que o lugar de adoração é em Jerusalém. Só que o Senhor Jesus, rebatendo aquilo que ela estava falando, pois ele sabia, ele conhecia, ele esquadrinhava os pensamentos e os corações, ele disse: pois é chegado o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se você leu comigo lá, quando nós lemos em Salmo capítulo 89, verso 20, está escrito assim: Deus está dizendo: eu achei, diga comigo, achei Davi, meu servo. E como ele disse, se formos buscar no original do hebraico, está dizendo que achar, o verbo achar aqui, é uma diligência de alguém que queria muito encontrar. Ou seja, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós passamos a ler aqui agora Jó, capítulo de número 1, onde todos nós conhecemos essa história, quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, e no meio daquele povo de Deus estava um ser milenar, e na arte de analisar o ser humano, não tem ninguém que seja melhor do que ele. Ele vem analisando a raça humana desde a sua criação. Haja vista, no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo 11, a Bíblia diz, numa carta tipológica do rei Tiro, que Satanás estava onde? No jardim de Deus, no Éden, quando eu e você fomos criados. Ele estava no capítulo 3, quando Deus observa que o homem havia obedecido, escutado a voz de Eva ao comer, ao ingerir do fruto que Deus o havia dito que não era para comer. Ele estava no jardim de Deus, quando Deus expulsou Adão após ter pecado, após ter desobedecido aquilo que Deus queria para ele. Ele estava no jardim de Deus, quando Deus começa a proferir maldições sobre a terra. Deus começa a dizer que a terra agora iria gerar condores. Deus começa a dizer agora que a mulher iria ser aumentada as suas dores no parto. Deus começa a dizer agora que os animais seriam amaldiçoados. E além mais, ele amaldiçoa aquilo que era que foi o animal usado por Satanás para dissuadir a Eva sobre o propósito que Deus havia estabelecido para ela. Deus coloca inimizade entre a serpente e a mulher, só que Deus também deixa uma profecia, dizendo: mulher, do teu ventre nascerá um que terá o poder de esmiuçar a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça debaixo dos seus pés. Ele estava no Éden quando Deus se reúne numa reunião teofânica
onde Deus ele manifesta-se com o seu Filho Jesus, que é o Verbo, e o Espírito Santo, que dentro da teologia, da linguagem teológica, no capítulo 1, quando ele está sobrevoando sobre a terra, ele está pairando, ele está conservando, ele está nutrindo, ele está aquecendo para que possa criar, para que possa crescer. Quando Satanás estava no jardim de Deus, ele viu Deus deliberando a palavra e dizendo: eu farei um ser semelhante a nós e pô-lo-ei para ser o primeiro gerente de toda a história. Eu colocarei sobre ele poder, governo, autoridade. Eu darei a ele o domínio sobre as aves dos céus. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Eu darei a ele domínio sobre as aves dos céus. Eu darei a ele domínio sobre os peixes no mar. Eu darei a ele governo. Satanás, a partir de então, ele lendo, pois ele é alguém que analisa o ser humano desde os tempos tenros, o número 8 de Salmos, a partir do versículo 4, ele viu que estava escrito da seguinte forma: tu criastes um ser, um pouco menor do que os anjos, e o revestistes de poder. Quando Jesus é morto, ressuscita, e ele vai ao encontro dos seus discípulos, ele caminha sobre a terra durante 40 dias, e após 40 dias, ele caminhando com seus discípulos, ele está ascendendo aos céus. E quando ele está ascendendo aos céus, ele olha para a terra e diz: olha, eu não vos deixarei sozinho, enviarei para vós outros o outro Consolador. É desse Consolador que Salmos, capítulo de número 8, está dizendo: irmãos, eu quero já abrir um parêntese e já profetizar isso para a tua vida. Você não é alguém comum, você é alguém que possui algo poderoso dentro de você. E o que é que possui dentro de mim? O que é que está dentro de mim? Vocês lembram no capítulo de número 16 de 1 Samuel, quando Deus agora está levando Jessé até a casa está levando Samuel até a casa de Jessé para ungir de lá um rei? Não, ele não estava na mesa, ele não estava ao redor da mesa, ele não estava na varanda, ele estava esquecido lá atrás, Davi. Só que a Bíblia diz que quando Samuel recebe Davi e derrama sobre ele a unção, a partir daquele momento o Espírito Santo pousou e possuiu a vida de Davi. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não é sobre a tua casa, não é sobre o teu carro, não é sobre os teus negócios, não é sobre aquilo que você possui. O Espírito Santo irá pousar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Sabe por quê? Porque você não era alguém comum, você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o inimigo vê Deus criando você, ele fica endemoniado. O cão ficou endemoniado. Porque se você lê comigo, por favor, Christian, coloca para mim, por favor, Ezequiel, capítulo de número 28. A partir do versículo 12, olha o que a Bíblia está falando sobre ele. Filho do homem, levanta-te, uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeição e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado. Foram também preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e eu te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas. Ou seja, aqui há um relato de como ele era. O cabra era tão cheio, tão bonito, tão palpável, que a Bíblia diz que ele andava no meio das pedras afogueadas. Ele andava e o brilho do seu esplendor era tão grande, ele era tão esplêndido, que todos os anjos olhavam para ele e diziam: rapaz, que cara lindo. Os tambores foram criados no dia que ele foi criado. Ele abria sua boca, pastor Ítalo, e canções ao Deus eterno eram criadas. Só que no capítulo 14, por favor, capítulo 14 de Isaías, a partir do versículo 14, olha o que ele fez. Capítulo 14, versículo 14.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei... Vamos lá. Subirei as nuvens, acima das nuvens e serei... Só que no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, Deus disse: eu farei Jailton. Eu farei Jailton, a minha imagem e semelhança. Não, eu vou ter que trocar isso aqui em miúdo para que você possa entender. Olha o que esse texto está dizendo. O nosso adversário, como nós aprendemos desde criança, ele nunca quis ser maior do que o nosso Deus. Não, ele nunca quis ser maior do que o Deus que criou os céus e a terra. A vontade dele era ser semelhante ao Altíssimo. Só que o Altíssimo, ele disse: a minha glória eu não divido com ninguém. Eu vou fazer uma criação minha, e essa criação vai ser semelhante a mim. Você não serve a um Deus fraco, consequentemente você não é fraco. Você não serve a um Deus perdedor, consequentemente você não é perdedor. Se você tirar o peixe do mar, ele morre. Se você arrancar a árvore da terra, ela morre. Se você arrancar a minha vida do altar, eu morro. Sabe por quê? Porque eu nasci em Deus, a minha vida, todo o processo é em Deus, e eu vou voltar para Ele. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: existe uma essência tão grande em você, que o inimigo, todas as vezes que te olha, ele não te julga pela tua roupa, ele não te julga pela tua conta bancária, ele diz: eu quero que a criação de Deus caia, eu quero que a criação de Deus pegue, mas ele vai morder a cabeça, ele vai queimar o chifre, porque você está fortalecido debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Eu fiz questão de ler esses 4 textos iniciais. Por quê? Ele apresenta-se diante de Deus como filho de Deus. Ele não vai lá se apresentar, pastora Ângela, diante de Deus com chifre, como a gente pinta ele de vez em quando, né? Com rabo, com tridente, vermelho e preto. Logo vermelho e preto, a cor do meu Vitória. Não, está amarrado. Não, ele não se apresentou dessa forma. Ele se apresentou como um anjo de luz. Ele se apresentou como alguém que era igual àqueles que estavam ali. Só que os olhos de Deus estão como chamas de fogo sobre toda... Você pensa que Deus não está olhando a tua casa? Você acha que Deus não está guardando o teu marido quando ele sai no carro? Você acha que Deus não está guardando o teu filho? Deus, ele vai à frente, já foi cantado aqui. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando correntes, livrando. Você precisa saber o Deus a quem você serve. Meu Deus do céu, você precisa saber o Deus que você serve. Você precisa entender que o teu Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele não vacila, ele não volta atrás daquilo que ele prometeu. Só você que tem promessa, levanta essa mão e dá um glória a Deus bem alto. Vamos, 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 vamos. Achei Davi o meu servo, e com o santo óleo ungi. João 4. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Quando nós lemos Isaías 14:12, ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Quando nós lemos em Ezequiel 28, ele é descrito como um anjo arrogante, prepotente, bonito, lindo, que atraía a atenção das nações. Só que, quando nós vamos para Jó, ele se apresenta como um filho. Quando nós chegamos lá no outro capítulo que nós lemos de Jó, capítulo de número 28, 12 ao 17, ou melhor, capítulo de número... 2, 1 e 3... A Bíblia diz que mais uma vez ele vai diante de Deus. Eu quero pedir a Cristo para colocar novamente Jó, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Olha o que a palavra está dizendo, que ele foi até diante de Deus, dizer assim: ó Deus, Jó só te serve porque tu paga ele para que ele faça isso. Eu quero correr nessa introdução aqui. Eu quero falar pelo menos sobre uma unção. Jó só te serve. Olha o que está escrito. Deus conversando com ele dizendo: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Vamos lá? Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Peraí. Deus é onisciente, é onipresente. Oi, coisa fofa. Deus é onisciente, é onipresente. Ele sabia de onde Satanás estava vindo, sim ou não? Só que Deus quis brincar com ele. Só para ele sentir o gostinho de dizer: rapaz, eu estou enganando Deus. Eu estou ludibriando o Senhor. Me enganei, me camuflei, vesti roupa de crente, botei Bíblia debaixo do braço. Oi. Só que Deus viu tudo. Está escrito: respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Jó não tinha nada a ver com a história, irmão. Jó não tinha nada a ver com a história. Aí Deus pergunta: você viu meu servo Jó? Olha as características de um homem santo, um homem íntegro, um homem de Deus. Olha o que está escrito: há na terra. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Vai lá. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estendendo, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos. Misericórdia. Olha para esse vaso do lado e diga para ele: e se Deus resolver tocar em você? Vixe, ficou fraco aí agora, hein? Ficou fraco aí agora, não? Vamos voltar? Deixa eu voltar. E se Deus resolver tocar em você? Não, pior. E se Deus permitir que Satanás toque em você? Satanás chega para Deus e diz assim: John, claro que ele vai te adorar, claro que ele vai te exaltar. Não já viu o carro que ele tem na garagem? Não já viu a conta dele gorda? Não já viu o casamento dele? É feliz, todo mundo está sorrindo, está todo mundo gordinho. Tem que procurar ali a nossa... fazer um negócio. Claro, deixa eu tocar nele. Quem não conhece o seu secreto em Deus sempre vai julgar as suas conquistas como que se Deus estivesse te prendendo com isso. Mas Satanás vai morder a testa. Sabe por quê? Você não está em Deus pelas coisas que Deus pode te dar. Sim, é bom recebermos de Deus a benevolência. É bom recebermos, mas não coloca isso em primeiro lugar em pedestal. Porque se Deus permitir que Ele toque em você, se Ele roubar tudo, você ainda precisa ser reto. Você ainda precisa ser justo. Você ainda precisa ser confiante naquele que te chamou. Você pode glorificar a Deus enquanto eu tiro esse terno aqui, que eu estou morrendo de calor? Deus disse: vai lá e toca. Eu estou te dando aval. Estou te dando autorização para você ir lá e fazer. Satanás foi lá correndo. Ele não perde tempo. É um vadio, estava sobre a terra procurando uma brecha. Aí achou. Não achou em Jó, foi diante de Deus. Só que Deus começa a permitir que o inimigo toque na vida de Jó, e gradativamente algumas coisas vão acontecendo. E eu li com você aqui 2 textos e eu quero reprisar uma pergunta que Deus faz a Jó, no capítulo 38, versículo 4. Depois de tudo que Jó passou, e você sabe, os filhos morreram, as filhas morreram, os animais foram mortos, roubados, queimaram tudo de Jó. Jó ficou no caco e na telha, com hanseníase, com tumores no seu corpo. A mulher que ele tinha olhou para ele: vem cá, rapaz, você aceitou o bem de Deus com prazer, e o mal você não quer aceitar. Vai lá, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aceita a sua situação, aceita a sua condição.
Só que Jó teve um momento também que ele começa a indagar a Deus, perguntar a Deus, Deus, e aí? Os meus amigos me abandonaram. Os meus amigos estão dizendo que o que eu estou passando hoje é porque eu estou em pecado, é porque eu me desviei dos teus caminhos. E aí, meu Deus, eu não fiz nada para merecer isso? Talvez tenha sido só Jó e o pastor Jailton que faz essa oração. Quando alguém se levanta contra nós, a primeira coisa que nós fazemos é colocar Deus na parede e dizer, Deus, cadê o Senhor? Senhor não, cadê você? Quando algumas coisas começam a fugir do nosso controle e a depressão, a ansiedade querem tomar conta da gente, a primeira coisa que a gente diz, não, Deus não está olhando por mim. Quando algumas coisas começam a sair do nosso script, algumas coisas que nós planejamos, algumas coisas que nós sonhamos, para de querer ser o dono do controle. Se você não entregar o controle na mão de Deus, as coisas vão continuar dando errado. Mas quando você diz, Senhor, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos, olha para esse crente que está ao teu lado e diga para ele, te prepara, porque a mudança começa a partir de agora. Olha a pergunta. Vamos lá? Jó capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Onde é que você estava quando o papai e mamãe ainda nem se conhecia? Mas Deus já havia escrito uma história sobre você. Não, eu vou ter que perguntar isso novamente. Papai e mamãe nem se conheciam ainda e Deus já estava escrevendo lá, ó. No dia 29 de julho de 2025, às 21 horas e 23 minutos, na Arena Batista do Avivamento Orla, eu vou mudar a história de Jailton através de uma palavra que vai ser ministrada nesse altar. Peraí, onde é que você estava quando eu estava projetando a tua vida? Onde é que você estava quando eu estava projetando o teu futuro? Onde é que você estava? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para produzir para vós o futuro desejado. Porventura falaria eu e não cumpriria, porventura prometeria eu e não seria executado. O homem te rouba, o homem te trai, o homem te abandona, mas eu estarei convosco. Eu estarei com você todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Na luta, Deus está com você. Na bênção, Deus está com você. Na traição, Deus está com você. Na agonia, Deus está com você. Vamos, enche essa casa de adoração, vai. Enche essa casa de aleluia, vai. Deus está renovando o teu espírito. Eu vejo Deus quebrando correntes que queriam te aprisionar da depressão, correntes que queriam te aprisionar na camada lavachandarábia. Hoje é noite de reavivamento. Orabarras. Você tem 30 segundos aí orando em línguas agora, vá. 30 segundos, vamos. A tua mente não vai ser misturada, a tua mente não vai ser enlouquecida. Davi poderia olhar para alguns e dizer: o meu pai me esqueceu, os meus irmãos me abandonaram, eu não tenho talento para isso ou para aquilo. Mas enquanto Davi estava na malhada, Deus estava do céu dizendo: eu achei. Ora, bacala vai, meu Deus, eu vou explodir aqui essa noite. O teu nome pode não estar sendo citado na mesa e nos lugares que você espera, mas existe o teu nome gravado nas mãos do teu Deus. Ele disse: porque eu tenho o teu nome, Rodolfo, o teu nome está gravado nas mãos de Deus. De Deus. Ele me canta lá.
Calabra, xanda, labra, calaragai. Iribianda, labrácia. A pergunta é: onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu estava projetando a sua vida? Até o que está dando errado hoje não sai do controle da mão de Deus. Até o que aos seus olhos está parecendo que está dando errado, não sai dos controles de Deus. Às vezes você se coloca como Jeremias, capítulo 1, quando ele diz: ah, Senhor, eu não sei falar. Como é que eu vou me portar diante deles? Disse Moisés. Eu sou pesado de línguas. Declara comigo: o plano de Deus é você sair do plano B e voltar para o plano A. Deus não tem plano B. Ah, pastor, se não der certo isso aqui, eu já tenho um plano B, eu vou fugir para cá. Geralmente, quando nós planejamos algo, porque nós já pensamos no que vai dar errado, e Deus, ele não pensa no que vai dar errado. Não, Deus não vai pensar, presbítero Luiz, que levantando Saul, através do pedido do povo, porque não foi Deus que pediu, não foi um querer de Deus. Nós aprendemos que existe a vontade suprema, a vontade permissiva e a soberana. Quando o povo, ele se revolta depois de mais de 40 anos, e mais de 40 anos, e mais de 40 anos, diante de juízes que estavam governando sobre Israel, eles resolvem dizer: não, nós queremos ser iguais a todos os povos circunvizinhos. Nós queremos ter um homem governando sobre nós. Nós queremos ter a monarquia, nós queremos que um homem governe sobre nós. Samuel corre diante de Deus e ora, dizendo: Senhor, o povo está rejeitando o Senhor. Deus olha para Samuel e diz: vem cá, meu filho, eles estão rejeitando a você ou a mim? Eu estive governando esse povo desde lá antes do Egito. Eu estive dando carne, codornizes. Eu estive derramando maná. Eu fiz coluna de fogo para aquecer eles à noite, para que eles não fossem picados por nenhum tipo de espécies de animais peçonhentos. Durante o dia, para que o sol não o molestasse, eu coloquei uma nuvem. E no meio do mar, quando ele está sendo perseguido por Faraó, eu fiz uma visão para que o povo de lá visse que já estava noite, e eles caminhando, olhassem para trás, vissem que estava dia, e eles continuassem caminhando. Vem cá, Samuel, onde que você estava nessa época? Você não tinha nem nascido ainda. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então, já que eles querem sair da minha vontade soberana, eles irão entrar na minha vontade permissiva. E mais uma vez, olha para esse crente e diga para ele: cuidado. Quando você não ora, você sai da suprema e entra na permissiva. E é na permissiva que você sofre. Quando é que você entra na permissiva, pastor? Vamos lá. O povo está sendo governado por Deus. Escolhe um homem. Deus diz: Samuel, vai lá, porque vai ter um homem lá cuidando dos negócios do seu pai, procurando uma jumenta. Escolhe ele para ser capitão sobre meu povo. Deus direciona a vida de Saul. Saul caminha bem. O problema não é você começar. Algumas pessoas dizem que o maior problema é dar o primeiro passo. Não. Hoje em dia, a coisa mais fácil é você dar o primeiro passo. A coisa mais difícil é você permanecer naquele primeiro passo que você deu. Permanecer. O cara começa bem, profetiza pelo Espírito. Só que quando Deus dá a oportunidade a ele de mostrar quem verdadeiramente ele era, ele mostrou que ele era desobediente. Ele não poderia sacrificar, porque a ordem de Deus para o sacrifício era dos sacerdotes. Samuel se aparta dele e ele vai lá e sacrifica. Deus dá uma ordem a ele: vai na terra e mata tudo.
acaba com tudo. Ele vai, guarda o rei, os animais, e depois faz como Adão lá no Éden. E diz, olha, a culpa não é minha. A culpa foi dos soldados, porque eles viram as ovelhas gordas e disse que era boa para o Senhor. Vamos sacrificar. Não. A bênção fora do tempo, ela traz um peso e consequências horrendas. Mas a unção, na hora certa, ela traz honra e propósito estabelecido. Quando ele desobedece a Deus, guardando os animais e o rei, Deus olha para Samuel e diz assim, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? Existem situações e pessoas da sua vida que Deus já mandou você largar há muito tempo. Existem pessoas e situações na sua vida que Deus já disse, olha, eu não estou abençoando a sua escolha e nem a sua decisão. Aí você sai da suprema e entra na permissiva. E, Bruna, a permissiva de Deus, ela não nos traz os frutos do Éden no início. Ela nos traz os frutos do Éden depois da desobediência. E quais foram os frutos do Éden depois da desobediência? Abrolhos e espinhos. Deus rejeita Saul. Só que no capítulo 16, ou melhor, no capítulo 13 de 1 Samuel, quando Deus está no diálogo com Samuel, Davi ainda nem havia nascido. E Deus disse, eu escolhi um homem segundo o meu coração. Ele não havia nem nascido ainda. E Deus já havia o estabelecido para ser grande. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e essa será a última vez que eu te pedirei para fazer isso esta noite. Diga para ele, calma. Mas fala com voz de quem veio para a igreja. Vamos lá, no 3, reaja. Diga para ele, calma. Diga para ele, calma na sua alma. O que é teu está guardado em Deus. Junta com a irmã ali que estava aplaudindo e aplaude bem forte a Jesus. O que é seu, Deus guardou. Não adianta você querer dar um jeitinho baiano ou brasileiro. Não adianta você querer colocar o carro na frente dos bois. Não adianta você ficar agoniado. Deus, está acontecendo com todo mundo. Ó para aí, ó para lá. Olha, está acontecendo na vida de todo mundo e na minha não, Jesus. Calma. 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 O que Deus preparou para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração do homem. O apóstolo Paulo, declarando à igreja de Corintos, ele disse, fixem os vossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, mas aquilo que se vê é passageiro. A primeira unção que Davi recebe é dentro da sua casa, em uma reunião onde ele não havia sido convidado, em uma reunião onde ele não havia sido chamado, em uma reunião onde ele não havia sido convocado para estar. A segunda unção é a unção do reconhecimento, quando ele recebe a unção para governar em uma pequena parte. Os homens de Judá reconhecem a sua autoridade. Deus, ele vai te preparar para você viver coisas extraordinárias. Porém, primeiro ele vai te dar coisas pequenas para você administrar. Depois que ele administra bem Judá, Saul morre e agora ele é levantado para governar sobre Jerusalém. E quando ele é levantado para governar sobre Jerusalém,
Nunca antes um rei havia guerreado mais batalhas do que Davi. Haja vista que os seus soldados também eram bastante guerreiros, a ponto de em uma dessas guerras, um dos seus soldados não conseguiam nem largar a espada, de tanto sangue que havia nela, e o couro da sua mão estava tão grudado na espada que ele não conseguia largar. Você está sendo preparado primeiro dentro da sua casa, no ambiente do seu trabalho, dentro da sua igreja, para depois Deus entregar na sua mão algo que aos teus olhos parecem ser pequenos, para que depois que você ser provado e aprovado, Deus te colocar em algo maior. Mas tudo na sua vida tem fases. Tudo na sua vida passa por fases. E quando nós nos conhecemos, nós sabemos em que fase em Deus nós estamos. E quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que o nosso Deus não falha. E quando nós sabemos que Deus não falha, nós cumprimos aquilo que está no Salmo 3. Em paz eu deito, e logo eu pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim. Deitei, dormi, levantei. Por quê? Porque o Senhor tem me guardado, tem me sustentado. Eu quero encerrar essa palavra essa noite. Eu queria muito encerrar essa palavra lá em cima, mas Deus me trouxe para esse ambiente de confronto, esse ambiente de conforto, esse ambiente de restauração. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos, que você que não estava dormindo por alguma situação, Deus vai trazer novamente um sono, e Deus vai trazer calmaria para a tua alma. Esta situação não veio para te matar, esta situação veio para te fortalecer. Esta situação não vai deixar mais você sem saber para onde você vai. Quando Deus olha para Abrão, diz: Abrão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Deus já tem a bússola, Deus já tem o caminho. O que compete a você é obedecer. Ouvir, e a vossa alma viverá. Ouvir, e a vossa alma viverá. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus agora? Aleluia.